Graça e paz nesta manhã de quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Toda a palavra que está no nosso coração, o Espírito Santo nos ensinou e nos ensina hoje, que é pela fé, o justo verá pela fé. Já dizia Paulo, Hebreus 10:36. A fé é a certeza de coisa que você espera e convicção de fato que você não vê, você crê. Quando você crê, tudo para você acontece de bom, porque você crê na palavra da justiça, na palavra do amor, na palavra do perdão, que já está gravado no teu coração. Por isso ele deu a todos nós o Espírito Santo, que é Efésios 13, ele selou todos nós com o Espírito da promessa, que já está aqui no nosso coração, esse amor e esse perdão declara um dia para você abençoado pelo Pai, graças a Deus. Então, meu irmão, tudo aconteceu no primeiro século. Tudo aconteceu antes da cruz. Toda a Bíblia é uma história. Então, quando Jesus de Nazaré, ele chama os 12, né? Ele chama os 12 e diz: vocês vão por aí, expulsando demônio crônico enfermo, mas não derrubam o gentio e nem entre a samaritana. Por quê? Ele tinha já um propósito, né, na mente dele, de escolher Paulo no futuro, como aconteceu em Atos 26:18. Lá ele escolheu Paulo para o ministério do Espírito, para o gentio, que somos nós hoje, aqui na graça, no amor e no perdão. Então, mediante essa palavra de Mateus 10:5, ali, escolhendo os 12 para o povo de Israel, então ali vieram para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele escolhe Paulo, quem escolhe Paulo é o Jesus ressuscitado. Aquele que citou, já no caminho de Damasco, escolhera ele para o ministério. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo foi separado para o ministério. Ele não escolheu Paulo, nem Pedro, nem João. Ele não escolheu Pedro, nem Tiago, nem João. Escolheu Paulo para o ministério. E 2,16 de Romanos, no dia que Deus julgar em Cristo Jesus, o Senhor dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo tinha um evangelho. Então, quando você lê de Romanos e Hebreus, é a transição da lei para a graça. Mateus, Lucas, Marcos, João passou. Então vem o Evangelho, onde Deus entregou ao apóstolo Paulo as 14 cartas de Romanos e Hebreus. O Evangelho começa a partir que ele, no caminho de Damasco, chama Paulo para o ministério do Espírito Santo, onde você vai entender que a Escritura se cumpriu. Lucas, capítulo 24:44 e Colossenses, capítulo 1, 24:25, ali Paulo determina o fechamento da Escritura para que o Evangelho viesse e fosse esclarecido hoje, no século XXI, pelo Espírito Santo. Por quê? Aqui nós temos graça, temos amor e perdão no nosso coração. Então aqui você vai ver que tudo aconteceu antes da cruz. Então as pessoas, por não lerem a Bíblia, não entender o presente e o futuro, jogam tudo isso aqui dentro da igreja hoje. Dizer que a alma vai queimar no inferno, porque o inferno é sepultura. Todos nós vamos descer a sepultura, né? A palavra certa é essa. Então não existe diabo hoje debaixo da graça de Deus. Por quê? Debaixo da lei de Moisés vai existir, porque eles colocam em relevo um culto de feitiçaria, e ali a carne é fraca, e realmente a carne ali passa por problema e vai sentir um baque. Só que debaixo da graça não. Eu tenho que explicar para você que você é santo. Deus santificou você pela palavra da justiça, da verdade, do amor e do perdão. Aquela mulher samaritana 4:10 de João, a água que eu lhe der fluirá em você em rio de água viva. Água espiritual, não é água após a oração. Quando você dá água após a oração, você está na igreja de lei, na lei de Moisés, de leitinho. Então você aqui você come palavras espirituais, onde você entende a lei e entende a graça. A lei passou e a graça agora está no nosso coração, porque o fim da lei foi Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê está justificado pela fé. O justo verá pela fé, 10:16 de Hebreus, e justificado por mediante a fé temos paz para com Deus, Romanos 5:1. Então aqui em Mateus 23:32 em diante, encheu-me, pois, a medida de vossos pais. 33, serpente, raça de víbora. Jesus chamava eles desse jeito. Como escaparei da condenação do inferno? Havia um inferno lá, que era um lixão, né, antes da cruz, onde eles jogavam os mortos, os assassinos, os animais, e queimavam ali, eles colocavam enxofre sobre aquele terreno que havia lá, e queimava o fogo ali sem cessar.
Então ali houve ranger de dentes, como diz a palavra, aqui em Mateus mesmo. 14. Por isso, eis que eu vos envio profeta, sábio, escriba, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis. Antes da cruz, não era igreja ainda. Hoje você é igreja formosa, gloriosa, sem rugas, sem mancha de defeito. Efésios 5, 6, 7. Lá eles não conheciam isso, porque lá era sinagoga de Satanás. Como hoje aqui, as igrejas hoje, né, que não são igreja, né, ali eles usam culto de feitiçaria, ali é uma sinagoga de Satanás, onde expulsam o diabo e ele tem um culto de feitiçaria. Então é macumbogélio. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramar sobre a terra, deu o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração, a geração de lá dos judeus, no primeiro século. Né? Um século são 100? São 100, né? Então, ali Jesus viveu os 33 anos e meio em 70, né? O templo caiu, ele passou pela cruz e o templo caiu. Ali ele derrubou o templo de Formosa, e aqui em Mateus 24, 1, né? Ele falou, vou derrubar esse templo em um dia. E derrubou. Então tudo aconteceu antes da cruz. As pessoas, por não entenderem o verbo, traz isso aqui para o futuro. Hoje é o porvir, onde que você vive o novo céu e nova terra. Dentro de você, aqui, dentro da arca, dentro do teu coração. Onde aqui tem o amor e tem o perdão. Aí 24, 34 de Mateus, né? Antes da cruz, tudo aconteceu antes da cruz, na geração presente que lá estava. Não fala conosco, fala com eles lá. Então o pastor que engana, né? O Jesus falara, falso pastor, falso profeta, joga na igreja hoje e fala que a alma vai queimar, que o garfo vai comer tua comida, que o diabo vai na tua casa, que o tranca-rua, né? Que o Maria Padilha, tudo isso aí é folclore, nada a ver com o Evangelho de Cristo, aquele que Deus deu ao apóstolo Paulo. Mateus 4, 34. Em verdade eu digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração de lá dos judeus. Aqui você deve reinar em vida, aqui você deve viver vida vitória, aqui você deve viver em triunfo pela palavra do Pai, que é Romanos capítulo 5, 17. Então, vamos dizer 3 de provérbio, né? Temos que estar contente em toda e qualquer situação e sem temor do mal, porque o mal está na carne. Como você não entendeu o batismo da cruz, 6, 3, 4 Romano, que a carne ficou lá, e João 3, 5, você nasceu da água do Espírito, você não entendeu o batismo da cruz, e ficou no batismo das águas. Só que o batismo das águas, antes da cruz, era para quê? Para a remissão de pecado. O pecado foi tirado na cruz por quê? Era a transgressão dos judeus. Havia uma sentença contra os judeus, né? O pecado teria que ser tirado, o juízo viera para o judeu, a transgressão da lei foi tirada para que você entendesse hoje que você não vai passar prejuízo. A alma que nós temos aqui não vai queimar no inferno. Por quê? Desce o pó, o corpo e a alma. E o espírito volta para Deus, que nos deu. Então, entendendo assim, Eclesiastes 12, 7, que tudo foi consumado na cruz. João 19, 30. Entenda que você já tem uma fé em você, que essa fé é inabalável, nada pode contra você, porque Deus é aquele que supre todas as vossas necessidades e tudo nós podemos, Ele nos fortalece. Solidão, depressão não pode fazer parte da sua vida. Você é um cristão. Solidão, depressão não pode fazer parte da sua vida. Você é um cristão. Hoje você tem uma luz, Cristo Jesus, suas feridas Ele sarou. Hoje você tem uma luz, Cristo Jesus, suas feridas Ele sarou. Então Isaías, profeta, né, antes da cruz, profetizou até a cruz. E hoje o Espírito Santo nos ensina. Levou nossas dores, nossa enfermidade, levou a deles lá. Só que aqui, como o Espírito Santo em nós, entendemos que esse corpo de carne que nós temos, ele perece, ele tem dores. Só que a nossa alma aqui, ela foi sarada, ela foi curada, para que nós possamos aqui ter esse regozijo, essa dádiva, esse amor para o nosso coração. Porque o Espírito Santo está pronto. Esse volta para Deus, que é dele, que é o Espírito que Ele nos deu.
Agora, a junção do pai com a mãe nasceu esse corpo de carne aqui, que tem uma alma, que foi o fôlego de vida que Deus nos deu, para nós termos aqui o prazer de amar, de perdoar, de ver feliz. Então, a alma é o cheiro, é o gosto, né? É o prazer, é aquilo de bom que nós comemos aqui nessa terra, uma feijoada, uma macarronada, né? Uma peixada, essas coisas assim, é maravilhoso. Eu creio que você vai entender e vai saber que o espírito que nós temos em nós é mansidão, é domínio próprio, é paciência, é amor, é perdão, é mansidão, tudo de bom. Enquanto que na carne tem o quê? Ciúme, inveja, feitiçaria, idolatria, né? Glutonaria, essas coisas da carne. Então temos que matar esse corpo de carne aqui e entender que tudo nós podemos. Ele nos fortalece, que é Filipenses 4,13, e Ele é um Deus que supre todas as sua necessidade, que é Filipenses, capítulo 4,19. Entenda você que você é o Espírito Santo de você, que te ensina as palavras do Espírito da verdade, do amor e do perdão no teu coração. Um bom dia, eu creio que Deus é contigo. Não te deixa, não te abandona, graças a Deus.